Olá, todo mundo, tudo bem? Olá, todo mundo. Eu sou Rafael Evangelista, sou músico e empreendedor. Estou aqui no Conecta Mais para um evento produzido pela Música e Mercado para falar sobre pensamentos estratégicos e ferramentas nessa pandemia e na pós-pandemia para os músicos, agentes, produtores que estão aqui tentando sempre se adaptar a esse momento, né? Então, vamos aqui passar algumas das experiências que eu tive, que eu estou adaptando nesse ano, e também de todo o meu histórico na área musical, a fim de inspirar, de criar reflexões e poder passar algum conteúdo que seja interessante para todos. Primeiro, assim, eu sou músico e também atuo como empreendedor. São duas vertentes que são, às vezes, meio separadas, mas eu junto muito na questão de como gerenciar minha carreira, como gerenciar minha área profissional. Então, assim, primeiro na música, falando um pouco do meu lado musical, eu toco um instrumento que já não é tão comum na área de música independente, principalmente, né? Que seria o violoncelo. Eu toco violoncelo já faz quase 20 anos como músico profissional. Terminei ali no comecinho de 2000, 2003, os estudos de violoncelo, mas primeiramente eu quero falar que eu não sou músico erudito, apesar de ter passado por 4 orquestras, chegar na Filarmonia de São Paulo, mas a minha vertente sempre foi a área eletrônica, então eu gosto muito da música fusionada com a eletrônica, mas deixando o som puro do violoncelo. Isso também, eu falo que a eletrônica não é tuntos-tuntos, tá? É uma eletrônica mais orgânica, digamos assim. Eu já gravei mais de 20 CDs para músicos de diversos lugares, diversos países, já fiz participações também, já toquei com Benegão, já toquei com a Pitty, com músicos da Rússia, Estados Unidos, América Central e até um projeto musical que eu admiro muito, japonês, de Shiba, lá na cidade de Shiba, no Japão, que se chama Fuga in the White Elephants. Eu pude fazer uma participação também. Então, assim, eu sou um músico que estou sempre tentando desbravar algumas fronteiras, tentando passar aí, tentando fazer conexões. Eu acredito que a gente tem muito essa sede, né? Essa sede de viajar, essa sede de conectar com outros músicos e se alimentar nesse intercâmbio que são possíveis de criar. Como todo músico, eu passei por muitas aventuras autorais, principalmente. Eu sempre fui músico mais da área autoral. E fui criando, à medida dessas aventuras, de vários projetos que eu fui criando, bandas de rock até bandas um pouco mais eletrônicas, eu fui criando o meu networking, minha rede de contatos. Eu acredito que isso é uma grande, um acúmulo, né, da experiência que a gente vai, ano após ano, criando nessa carreira de músico ou em qualquer outra profissão. Então, assim, é muito importante essa questão da gente criar uma rede de contatos fortes para que a gente possa depois contratar, criar, utilizar ferramentas que possam evoluir nosso projeto musical, mas isso leva tempo e isso faz parte da história. Então, assim, a criação de um network, eu acho muito importante a gente frisar aqui como um ponto de partida, que networking, a rede de contatos, não basta ter o e-mail do cara, o WhatsApp do cara, é uma criação de confiança histórico. Isso vai gerar mais base sólida para você realmente criar projetos com essas pessoas que você vai criando no seu contato, no seu catálogo de produtores, de gente que você vai trabalhar para criar os seus projetos. Então, assim, em 2006, eu comecei minha primeira turnê, e já foi logo internacional. Eu fui para a Bolívia e para o Peru, seguindo um projeto de um músico peruano, Fernando Elias, que chamava Dois Mares, e ali eu pude ter um primeiro contato como era o esquema de negociação, de turnês, de captação de shows. E isso se tornou realmente a minha base de trabalho dentro do lado empreendedor da música. Eu sou muito captador de shows, eu trabalhei muito como booking, e eu vou contar para vocês também como isso evoluiu, a ponto de eu criar realmente a minha base de turnês, não só para os meus projetos, mas para os projetos de músicos amigos, de músicos clientes e tudo que a gente poderia fazer para melhorar a vida dos músicos. Atualmente, eu moro em Paris, eu estou na França já faz um ano, caí na França no meio de uma pandemia, mas esse bug do universo a gente não planeja, né? Mas acontece. E eu estou aqui justamente também por causa
de vários acontecimentos da vida que a música também me levou para isso. Então, são esse espírito nômade que cada músico tem, né? Eu vou mostrar agora um projeto que o meu projeto principal, se chama o Du Finlândia, é um projeto com um argentino, Maurício Canducci, é o meu projeto principal já faz 10 anos, a gente já percorreu 20 países, já ganhamos os prêmios Hangar de melhor grupo instrumental de música brasileira em 2011, já recebemos destaques na Show Livre, Sofar Sounds na Inglaterra, o site Embrulhador, e a gente teve uma primeira turnê em 2010, que inicialmente ela nasceu com um planejamento de apenas 3 shows, mas a questão do network, que eu tanto falei, ela já tinha proporcionado muitos convites automáticos e a primeira turnê já saiu com 53 shows. Então ali a gente viu que era um projeto que tinha muito futuro. Então esse projeto realmente hoje é o que me move mais, é o meu projeto principal musical. Aí embaixo, nessa parte de baixo, um festival que ocorreu aqui na França, e a gente fazia parte dessas turnês muito a questão internacional. A gente viaja muito por vários países, já percorremos 20 países, isso tudo porque foi criado um network para sempre voltar a cada ano. Isso eu estou falando muito pelo lado do empreendedor, né? Eu tenho o Rafa empreendedor também, que é muito forte. Eu sou formado em administração de empresas, também estudei design e acredito que eu posso unir muito essa questão do empreendedorismo com a música. E essa é basicamente a minha vida, né? A minha carreira profissional. Eu acredito que todo projeto, não importa se seja uma banda ou se seja uma startup, é preciso ter uma evolução e é preciso respeitar esse ritmo de evolução. Subir o degrau a cada passo, sabe? Não querer pular o degrau, porque isso gera uma carreira mais sólida em vários pontos. É questão de amadurecimento. Imagina você já querer pular um degrau lá em cima, pegando uma estratégia de impulso e deixar algumas coisas que não foram tão amadurecidas para poder já se preparar para outras situações, né? Por exemplo, entrosamento de banda, né? Uma banda que não está muito entrosada e já pega uma turnê tocando num enorme festival, provavelmente que eles fiquem um pouco tortos ali nos arranjos e pode ser que não seja uma performance que gere frutos depois. Então, assim, cada passo é muito importante. Essa paciência, eu sei que nós músicos somos difíceis, somos ansiosos, e é difícil da gente respeitar isso, mas é muito importante a gente respeitar essa evolução empreendedora das nossas carreiras. Todos esses projetos, não só o do Finlândia, mas também todos os projetos que eu tive, inclusive projetos de outras bandas, foram gestionados por mim. Eu trabalhei muito essa evolução do trabalho de gestão, desde o material de venda, como preparar da melhor forma, até a questão de como organizar uma turnê, se for um projeto, inscrever no edital, a prestação de contas desse projeto, isso tudo aí foi um know-how desses anos todos que eu fui trabalhando. É legal também analisar o projeto. Eu estou pegando aqui um ponto de partida para a gente poder entrar no tema principal da palestra, mas é preciso primeiro arrumar a casa do projeto, fazendo uma análise do que esse projeto é hoje, onde ele se posiciona hoje. E daí você pode ter uma noção maior de quais ferramentas você precisa para evoluir. Você tem que primeiro saber onde você está, para depois você ver para onde você pode ir. Então, assim, no nosso caso do Finlândia, vocês viram, né? São 2 pessoas no palco. Na verdade, são 2 pessoas na gestão também. A gente naturalmente se dividiu entre 2 músicos, mas também entre 2 membros de uma equipe de trabalho. O Mauri, o argentino, ele cuida muito da parte de comunicação, ele cuida muito da parte também artística do show. Eu cuido mais da parte executiva, essa parte mais de gestão, de negociação, de cair na estrada, organizar cronograma e tudo mais. Isso foi natural. Por um lado, 2 músicos era muito bom, porque um ponto forte é que você fala para um produtor que 1/4 é suficiente no contrato, sabe? 1/4 duplo já é suficiente. Só que, por outro lado, só são 2 pessoas para cuidar de um mundo de coisas, né? De um projeto que é internacional. Imagina numa turnê em 2011, que foi nossa maior turnê,
em 2011 a gente passou por entre 4 meses por 14 países, então era muita questão de visto, de compra de passagens, de hotel, de organização, de negociação para cuidar. Então, assim, por um lado era muito bom, por outro lado era muito, estava saturado, né, praticamente. Então, assim, é legal você analisar onde você está. Legal também você analisar o seu mercado. No nosso caso, é música instrumental. Então, esse era o ponto de partida. Qual é a fronteira que a gente pode atingir com música instrumental? Até onde a gente pode passar, onde a gente pode forçar um pouco e tocar num festival que não é tão instrumental assim? Em que ambiente se encaixa bem, para a gente também não ficar um peixe fora d'água? Então, assim, analisar também o mercado é muito importante. Você vendo isso, esse ponto do seu projeto interno e o seu mercado para esse projeto, você consegue ter uma visão mais clara de que ferramentas você vai precisar para poder evoluir esse projeto. E também dependendo daquela história, respeitando degrau a degrau. Não vai querer contratar uma assessoria de imprensa logo de primeira, caríssima, porque provavelmente você não vai ter nem agenda de shows a ponto de poder gerar essa pautas de imprensa para poder alimentar esse trabalho de imprensa. Então, assim, as coisas têm que ser gradativamente crescentes, paralelamente, sabe? Não precisar pular as coisas. Então, assim, são questões básicas que levam a gente para escolher a melhor ferramenta, com quem trabalhar ou com que serviço contratar, tá bom? Paralelamente, meu lado empreendedor evoluiu bastante, né? Eu gosto muito disso. Então, assim, vez ou outra, durante as turnês, eu encontrava alguns músicos e a gente sempre conversava aí no backstage e os músicos me pediam algumas sugestões, algumas indicações de produtor, algumas dicas de como negociar, e eu sempre passava, tal. Essa ajuda amadureceu tanto que eu acabei criando um pequeno serviço, virou uma agência, se chama 2DL Pro, ali logo no comecinho dos anos 2010, por ali, e um trabalho de coaching também, que eu já vinha há algum tempo fazendo. Então, essa ajuda, eu queria poder abarcar mais músicos. Então, a gente foi crescendo demais. Claro que choveu de músicos precisando dessa ajuda, e a gente trabalhava basicamente na captação de shows. Logo nos primeiros anos, sério, era muito show que a gente estava fechando. A gente estava fechando uma média, se não me engano, de 100 shows por ano. Deixa eu passar aqui. 100 shows por ano, aqui é uma média dessas agendas anuais, e a gente chegava a trabalhar com 40 artistas por aí, e eu lembro de ter feito tanto turnês nacionais, como o Grupo do Sul, Rio Grande do Sul, Gaúcho, Musa Híbrida, o Grupo Mineiro Congadar, e até turnês internacionais, como vocês podem ver aí do lado esquerdo, que é um flyer de turnê da banda de pós-rock, lá da Costa Rica, que a gente trouxe para o Brasil para fazer uma turnê bem intensa, era um show quase atrás do outro, uma cidade atrás da outra, mas era sempre fazendo isso. A gente também trabalhou com o trio francês Rémi Panossian, que foi também uma bela turnê, e a gente pôde fazer isso. Mas, como vocês veem, era bem saturado, assim, era muita turnê, era muitos shows, e cada vez mais bandas precisando evoluir. Então, a gente ficava sempre com o coração apertado de não poder abarcar tantos músicos como eram necessários, né? E tinha muito músico bom, muito projeto que precisava só de um empurrão, precisava só de uma gestão executiva para fazer a coisa acontecer. Então, assim, essa ajuda amadureceu bastante. Levei muita banda para fora do Brasil também. Algumas bandas vieram até para cá, para a Europa também. Uma vez a gente agendou um show aqui do cantor Hélio Flanders, mais conhecido pela banda Vanguard. Acabei tocando com ele aqui numa casa importante daqui, de Paris, e isso tudo foi crescendo demais. Só que chegou em 2017, a gente pensou assim, cara, tá muito saturado, sabe? Tem muito artista precisando, tem muito artista necessitando desse serviço, só que a gente não consegue abarcar todo mundo. O que a gente pode fazer? Paramos, pensamos, e a gente começou em 2017 a construir uma plataforma digital. Uma plataforma digital, ela poderia ser muito mais escalável, ela poderia atender muito mais músicos e ir mantendo aqueles elementos que funcionam na hora da negociação,
porque a gente tinha aprendido como fazer. Então, esse know-how de como fazer, a gente pegou e tentou automatizar dentro de uma plataforma. Era uma ideia inicial, se chamava DaleGig, e a gente começou a construir em 2017. Em 2019, a DaleGig chegou, a gente foi convidado pela Sim São Paulo para apresentar a DaleGig como uma alternativa principalmente focada nessa necessidade dos músicos saírem, mostrarem seus trabalhos. Então, a gente teve essa oportunidade de mostrar a DaleGig na Sim São Paulo, e ela é uma plataforma focada em turnês. Basicamente, é uma plataforma que vai captar shows, vai ajudar o músico em todos os processos para captar shows. Mas, por um lado, é preciso que seja fácil, sabe? A gente não vai criar uma plataforma que seja muito complexa para o músico também não perder tempo e desconcentrar do que é principal, que é a sua música. Então, assim, a plataforma tem um mapa do Brasil, tinha no lançamento, no finalzinho do ano passado, tinha 160 produtores, 400 músicos já inscritos, e já tinha gente rodando. Logo nos 2 primeiros meses de atividade, já tinha 8 turnês agendadas. Isso aí cresceu bastante, e como vocês sabem, chegou a pandemia. Ninguém faz show na pandemia, né? Principalmente no começo, a gente foi obrigado a pausar a plataforma, mas sem problema, ela vai retomar assim que a gente sentir que o mercado se reative, e a gente decidiu concentrar em outros tipos de serviços que fossem mais online, para que o músico pudesse ainda trabalhar durante a pandemia. A DaleGig está lá, se vocês quiserem entrar, pode ir, dalegig.com, no final eu vou mostrar o endereço direitinho, vocês podem entrar e conferir, conhecer. Por enquanto não dá para marcar shows, não dá para entrar em contato com o produtor para marcar shows, mas vocês podem conhecer como funciona, para ver como é fácil isso. Todas aqueles elementos meio roubadas que a gente passa na vida de músico, a gente filtrou e construiu uma plataforma que já jogasse o músico direto nessa questão de já conseguir o show, sabe? Pulasse algumas barreiras que travam bastante o processo de captação de shows. Com isso, era muito lindo ver alguns músicos já tocando em cidades vizinhas, sendo que eles nunca saíram do próprio bairro, sabe? E fazendo stories na estrada, agradecendo a DaleGig, porque isso é uma ferramenta criada por músicos, eu e mais outra galera, para músicos. Então, assim, respeitando também os contratantes, o que eles precisam, a linguagem que eles utilizam para poder utilizar na negociação. A plataforma faz tudo isso automaticamente, porque eu passei por muitas plataformas, eu contratei muitos serviços para o Finlândia, para o meu projeto com o argentino do Finlândia, e a gente acabou gastando muito dinheiro porque eram plataformas muito voltadas a diretórios, né, onde você coloca uma lista de contratantes, uma lista de músicos e espera o amor acontecer. E o amor é muito difícil acontecer se não tem mecanismos que o façam acontecer. Então, nessa plataforma, a gente criou essa série de mecanismos que são esses elementos que fazem essa conexão ocorrer e esses shows serem realmente confirmados. Se não são confirmados, é porque não era realmente um produtor certo para o músico certo, mas isso já é um aprendizado. Então, assim, a DaleGig foi uma evolução de todo esse trabalho dentro da agência que eu criei para a gente poder ajudar a abarcar ao máximo os músicos, principalmente os independentes, sabe? Aqueles músicos pequenos, aqueles músicos de médio porte no máximo que estão precisando daquele empurrão, porque não tem muito networking de contatos, mas também não tem muito know-how, muito conhecimento para como negociar, como preparar um bom material de venda. Então, a plataforma cuida disso tudo para o músico. É uma forma que a gente encontrou por aí. Claro, a gente parou por causa da pandemia, como eu falei, e a gente começou a pensar em outros serviços. Mas, assim, começou uma análise geral do mercado, como vocês sabem, né? Desde que a pandemia começou, a crise do mercado cultural ficou evidente, muita gente começou a readaptar modelos de negócio, de como trabalhar. Conversei com muita gente, desde produtores, desde casas de shows, gente que trabalha com mídia para música, e realmente está difícil para todo mundo, como vocês sabem, e era preciso readaptar vários modelos, né? Vimos aí que tiveram várias evoluções das lives,
as lives remuneradas, né? Algumas lives que são mais para difusões, algumas lives que são ligadas a marcas para poder remunerar o músico, só que mesmo assim ainda é muito difícil um músico pequeno e um músico até ali um pouquinho de pequeno porte acessar esses lugares para conseguir ter alguma remuneração. A pandemia limitou muito, né? E dificulta muito a questão, porque a principal fonte de renda do músico pequeno, independente, era os shows, né? Era a fonte de renda mais imediata. E a pandemia nos tirou essa possibilidade. Então, assim, dentro da agência, a gente sempre trabalhou com duas formas de renda principais, que era, em primeiro lugar, shows, sempre o show está em primeiro lugar. Em segundo lugar, essas inscrições em projetos, em editais. Isso aí também a gente foi amadurecendo. Mas o mais importante nessa pandemia foi realmente reestruturar um pensamento de como se organizar nesse momento, de como pensar em um futuro, mesmo que bastante incerto, e sem esquecer do presente também. Então, assim, mudou muito a lógica, né? Muito baseada no serviço online, né? Tudo ficou muito online, mais do que antes, a questão dos streams, das lives, os shows se tornaram lives. Então, assim, é uma outra modalidade que a gente precisa preparar primeiro o pensamento para poder gerar ideias e ver o que vai fazer. Então, assim, a gente vem pensando muito dentro da agência, eu também como músico, pessoal, eu pensando muito aqui como é que a gente organiza caminhos novos para esse momento de pandemia, e eu passo aqui para vocês algumas bases de pensamento que a gente tem que ter para encontrar caminhos, tá? Eu bato isso muito como coach. Paralelamente, na pandemia ficou mais intenso, eu faço muito mentorias, trabalhos de coaching também. Então, assim, é planejamento de carreira, ali 1 hora conectado para conversar sobre o projeto, para sentir como está esse projeto, e isso eu sinto que está muita gente precisando desse primeiro mindset, um primeiro pensamento de como se organizar para encontrar alternativas, né? Eu faço essas mentorias há muito tempo já. Deixa eu, aqui um pouco uns prints de algumas dessas mentorias. Eu falo com gente até fora do Brasil e é sempre a mesma dificuldade, né? Tá todo mundo no mesmo momento, tá todo mundo na mesma dificuldade de encontrar caminhos para esse momento. Então, assim, vamos falar de hoje. Vamos falar de hoje, pandemia, né? O que fazer? Vamos entrar aqui no tema principal dessa conversa. A gente tem que primeiro, antes de tudo, respeitar essa dificuldade desse momento, tá? Não querer pular as coisas, não querer desrespeitar que a gente tem várias limitações causadas pela crise. A gente precisa entender isso, a gente precisa respeitar isso e encontrar alternativas que respeitem isso, senão a gente vai ficar batendo em ponta de faca e acaba gastando esforço, gastando energia, gastando até dinheiro. Então, assim, primeiro, respeitando isso, a gente tem que encontrar formas de gerar dinheiro com a música na pandemia e sem esquecer um médio e longo prazo, que seria pós-pandemia. Você tem que meio que trabalhar esses dois lados ao mesmo tempo. Isso é um grande desafio, eu sei, mas aqui, com esses pensamentos aqui que eu criei, que eu vou passar agora para vocês, dá para se ter uma base de como a gente pode gerar, encontrar esses caminhos, né? Eu entro aqui vou fazer uma pergunta bem básica. Imagina, esse é meu violoncelo. Esse é o violoncelo, olha como a case dele é de fibra de carbono, mas mesmo assim com as viagens está bem destruída. Vez ou outra você tem que virar um luthier para poder manter ele em forma para os shows. Mas esse violoncelo, essa foto foi tirada logo nos primeiros dias da pandemia, aqui no interior da França, e porque eu não sabia muito bem o que fazer com o violoncelo, não sabia como criar novas aventuras para ele, não sabia como captar shows durante a pandemia, porque não tem shows, o que fazer nesse momento, sabe? O que fazer com esse cello para que ele continue a criar muita história e, principalmente, gerar dinheiro, né? Rentabilizar e a gente poder continuar vivendo de música. Então, assim, eu criei esses pensamentos que realmente me ajudam muito, né, em encontrar esses caminhos. São 3 pensamentos para uma boa estratégia de rentabilidade na música nesse momento. Tome como base se quiser ou não, isso aqui é uma questão que funciona muito bem para mim, eu estou expondo para todos, e se vocês acham que é interessante, peguem, se vocês não acham
que seja a realidade de vocês, tudo bem. A questão é que a gente tem que expor as nossas experiências, e eu acho que aqui é importante para isso. Então, assim, um dos primeiros pensamentos é concentrar realmente os esforços. A gente está com um esgotamento emocional, né, muito forte, então a gente tem que realmente concentrar naquilo que a gente vai atacar, sabe? O que você consegue fazer bem nesse momento? O que você consegue fazer bem na música nesse momento? Então, assim, você é muito bom em gerar conteúdos, você tem, sei lá, dá aula de guitarra, pode gerar e-books, você grava muito, você tem um equipamentozinho bom de gravação em casa que dá para gravar, isso abre 1000 possibilidades, porque você pode gravar tanto para outros artistas quanto para sites que precisam de material para publicidade, por exemplo. Então, assim, veja primeiro o que você consegue fazer bem agora. Isso já é um ponto de partida bem bacana para a gente poder ver o que a gente trabalha nesse momento de pandemia. A segunda questão é, abra diferentes frentes de trabalho. A gente tem a mania de ficar atacando sempre no mesmo lugar, sabe? E isso fecha possibilidades. Quais são aquelas frentes que você poderia trabalhar que são diferentes, mas, claro, dentro da música? Então, poderia ser, por exemplo, não ficar só gravando, sabe? Não ficar só gerando conteúdo. Você pode também oferecer serviços, vendas de tracks. Só aí você pegou alguns campos diferentes da música, né? Pegou um campo de capacitação, pegou um campo também como músico instrumentista, pegou um campo também como serviços. Isso abre outros ambientes que abrem também outros clientes que abrem outras possibilidades. São portas diferentes que você vai pensando. E aí, claro, você tem que fazer essa pergunta, quais geram mais rendimento? Porque a gente está aqui atrás de gerar dinheiro, né? Vejam aquelas que realmente possam trazer algum dinheiro. Na música está difícil, tá? Vamos ser bem sinceros, na música está bem difícil em vários desses ambientes, mas um ou outro dá um pouco mais. E quando você tem mais frentes de trabalho trabalhando paralelamente, você soma. E esses pequenos pedaços de dinheiro que você vai recebendo podem se tornar um dinheiro bem bacana quando se junta tudo no final do mês. Isso é um bom caminho, viu? Para não ficar tão travado em um só caminho. Tem uma ferramenta, um site que eu recomendo aqui, que eu nunca trabalhei, mas é um site que eu vi outros músicos trabalharem, oferecerem serviços, principalmente de gravação de instrumentos, que se chama Fiverr. É um site americano, se não me engano. Deixa eu colocar aqui. Ele tem músico que oferece desde um sampler que você precisar de percussão até uma música completa para uma publicidade ou para um cinema. Então, assim, você pode oferecer esses serviços nesses sites. E esses sites são bacanas e são online, você consegue gravar em casa, se você tiver um equipamentozinho básico, mas é uma forma de abrir um mercado, é uma forma de abrir outros tipos de renda nesse momento de pandemia, sabe? Então, é legal você sempre ver essas possibilidades e priorizar aquelas que podem trazer um pouco mais de dinheiro. Um terceiro pensamento que eu levo muito em questão nesses dias, nesses tempos de bug do universo, é priorize as rendas passivas. O que é isso? A partir dessas frentes diferentes que você abriu, tente ver aquelas que possam ter alguma renda passiva. A renda passiva seria principalmente ter um esforço inicial, mas que a manutenção desse serviço seja com pouco trabalho, digamos assim. Por exemplo, você quando grava uma música, você tem aquele esforço inicial, aquele esforço intelectual de gravação da música, né, de todo o equipamento que você utiliza, ou se vai no estúdio e tudo mais, mas a partir disso, você recebe royalties. Então, a partir desse esforço inicial, podem se gerar várias rendas que podem vir vários meses depois, automaticamente. Isso acontece muito comigo. Como eu gravei aqueles 20 CDs, mais de 20, eu ainda recebo até hoje muitos royalties. E esse é um dinheirinho que entra na conta, claro que não é muito, vai ser muito se você gravou 100 CDs ou para artistas muito grandes,
mas são rendas que vão somar e são rendas interessantes, porque não tem o esforço de manutenção, é quase zero, assim, você só tem que monitorar. Então, assim, priorize nessas frentes de trabalho que você pensou ali no pensamento 2, priorize aqueles que têm um esforço inicial, mas depois a manutenção seja fácil de fazer, porque aí você consegue abrir vários, e elas andam por si só, enquanto você está dormindo, pode estar entrando dinheiro na conta. Isso é uma saída. É, claro que na música, como eu falei, está bem difícil, então várias dessas frentes vão entrar pouquíssimo dinheiro, mas no final, se você tem muitas frentes trabalhando, com pouquíssima manutenção, você vai trabalhar básico e vai ter um acúmulo no final do mês que compensa, sabe, esse trabalho. É trabalhar um pouco os pedaços para conseguir conquistar algo maior. Tem outras opções nessas rendas passivas, né. Uma delas é a venda de tracks, eu conheço muitos músicos que vendem tracks e samplers sob medida, né, para aqueles sites que precisam de uma música com um mood diferente para cada publicidade, sabe. Eles criam um banco de música e eles pagam vários músicos para criarem esse banco. Isso é bacana, porque você ganha uma comissãozinha sobre cada música que é utilizada. E vez ou outra pode ser uma comissão muito boa, se cai numa publicidade ou num cinema que seja bem interessante, você pode, a partir dali, já garantir uma renda que é até mensal, bem bacana. Então, assim, são formas de você trabalhar em casa nesse momento que você pode, abrir essas frentes de trabalho. Uma outra questão para quem é mais que tem essa capacidade mais de se expressar, de fazer cursos online, não diria tanto cursos, mas passar aprendizado, passar conhecimento, né, como aulas, é muito bacana esse momento, porque tem muita gente criando muito material, e essa capacitação em larga escala também é uma fonte de renda passiva, onde você vai ter um esforço inicial para gravar o vídeo, para gravar o material, e depois é só deixar nessas plataformas de cursos e ele vai se vendendo. E à medida que tem alguém que assiste a sua aula, assina a sua aula, dependendo do acordo da plataforma, você vai ganhando dinheiro sem ter que ficar gravando vídeo a cada semana, sabe? Então, assim, é mais a questão de ter um bom conteúdo, ter algo novo para passar, de preferência mais original, algo mais específico, algo mais direcionado a novos formatos. Isso é bem interessante, tá? É um outro tipo de renda passiva bem interessante. Principalmente contratar serviços que automatizem processos, sem que você tenha que se preocupar. Esse é o resumo da história, sabe? Vamos aqui listar vários. A gente tem tanto os royalties, né, essas questões do streaming. Só que falando sério, gente, eu mesmo como músico independente, músico pequeno, os streams não geram muito dinheiro, né? Geram bem pouco assim. Mas é uma fonte de renda passiva, onde você teve aquela gravação lá atrás e vai gerando. Músicos é muito de música autoral praticamente. Então, uma outra saída que eu vi bastante bacana de músicos nesse momento é o relançamento de materiais agregados, é revisitar algumas músicas lançadas muito tempo atrás. Tem gente que está regravando música com novos artistas fazendo uma participação dentro da música, sabe, utilizando todos os tracks originais e apenas agregando uma voz, por exemplo. Isso dá uma nova vida à música, que talvez naquela época nem era o timing certo para essa música estar, e hoje pode ser, sabe. E hoje as pessoas vão revisitar essa música e muita gente que nem conhecia vai conhecê-la de primeira, e ela vai estar viva. Esse relançamento de materiais agregados eu acho muito interessante também, em formatos de alguns shows ao vivo. Tem artistas que eu vi lá de Recife que estão pegando seus shows, transformando online, mas é sob medida esse online, que seria, por exemplo, mandar um recado a certa pessoa e ela paga um pouco mais por isso, rentabilizar uma personalização da música, do show. Isso é muito interessante, são novos modelos que são criados e eu fico sempre muito curioso e feliz de que o pessoal está pensando em algumas alternativas. Então, essas são as formas de realmente pensar, abrir portas para a gente poder pensar em outros formatos, né? Porque o momento demanda. Então, é isso. Assim, essas três
Esses 3 pensamentos é o que eu realmente estou levando para mim, comigo, e eu compartilho aqui com vocês, como formas de abrir, portas para a gente poder gerar alternativas nesse momento e gerar dinheiro com a música. Se a gente respeita essa questão de concentrar esforços, realmente atacar naquilo que importa, para não ficar atacando a todo lado, sabe, acaba se perdendo, que a gente consiga abrir várias frentes diferentes que trabalhem com clientes diferentes, ali pode ser que não funcione muito bem com um, mas pode funcionar com outro, e eles se somam, no final do mês pode dar uma rentabilidade bacana, e no terceiro pensamento, que é essa questão de priorizar aquelas que têm um esforço inicial, mas a manutenção seja bem mais tranquila, isso é muito bacana, porque vai filtrando um pouco em o que atacar nesse momento. E eu noto que os músicos que estão aí sobrevivendo, que essa é a palavra, realmente estão respeitando muito essa questão. Eles atacam no que eles acham que eles conseguem dar conta, eles atacam em pelo menos 3 possibilidades que são de campos bem diferentes, claro, mas dentro da música, e eles atacam aquilo que eles tenham que preparar, mas depois caminhem sozinho, para que eles possam se concentrar no que é mais importante, gerar mais música, né. Então é isso, assim, eu estou muito nessa, e uma das formas que a gente mais consegue gerar, rentabilidade nesse momento, era com shows, né. Então, segundo lugar, são com os editais. Por quê? Eu vou entrar um pouco nessa questão dos editais para mostrar para vocês. Alguns números aqui que, já são experiências nossas. Olha, falando de experiência própria, tá, o Duo Finlândia, meu projeto principal musical, ele já recebeu um total de R$ 36.000 em editais de shows. Editais de shows é uma forma de renda passiva, porque você tem um esforço inicial de elaborar esse edital e depois ele entra, você não tem nem que fazer manutenção, tem que só que executar, sabe. É uma coisa, é um formato, uma frente de trabalho que funciona muito bem, e eu, para mim, é a segunda maior fonte de renda para artistas independentes, para artistas de pequeno porte. Dentro da agência da 2DL Pro, a gente tinha uma média de 40 editais aprovados ao ano. Há uma rentabilidade média de R$ 180.000, distribuída entre 26 artistas. Isso aí era um trabalho contínuo, porque para funcionar editais é preciso estar sempre captando, estar de olho no mercado, ver o que está aberto, que editais são coerentes com a tua música, e inscrever da melhor forma, da forma mais profissional possível, para poder realmente concorrer ao edital e conseguir aprová-lo, né. Então isso era um trabalho contínuo. Vamos ser bem realistas, né, vamos ser bem transparentes, porque agora, a situação é bem outra. Não temos os 40 editais aprovados no ano, esse número baixou bastante na pandemia, até por causa da quantidade de editais abertos. Porém, teve uma questão bastante curiosa que ocorreu na pandemia, que foi que os editais mudaram um pouco de alguns formatos, né, por questões de ficarem sempre mais online. Então, editais que nunca a gente tinha trabalhado, como editais com lives, apareceram, e algumas lives são remuneradas. Então, assim, são editais que vale a pena participar, principalmente para músicos pequenos. Eu cito aqui até um edital que já passou, mas só para dar um exemplo, que é a da Feira da Música de Fortaleza, que dava uma remuneração bacana ao músico que participasse do edital e aprovasse. Então, essa é uma outra fonte de renda nesse momento de pandemia, sabe. Ao mesmo tempo, os editais também já estão desbravando um futuro também, após pandemia. Então já tem editais que são para ocupação de espaço de alguns centros culturais, por exemplo. Isso já em 2021, lá para o segundo semestre, mas que já estão abertos hoje. Então, assim, é bem bacana também os editais, não só para pensar agora, mas também para pensar a médio e longo prazo. Então os editais sempre continuam, confirmando essa verdade que a gente tem dentro da agência, que é assim: o edital é a segunda melhor fonte de renda para o músico independente, após os shows. Mas como a gente não tem show agora, ela se torna a primeira renda. Então, assim, realmente os editais é uma saída para a gente pensar não só agora, nessas, por exemplo, essas lives, mas também de médio a longo prazo, a partir de a ocupação de espaço para 2021, já preparando esse momento tão incerto de pós-pandemia.
Então, assim, para facilitar isso, a gente tem também uma ferramenta que é focada nisso, a gente já trabalha com essa ferramenta desde 2017, ela já tem aí 3 anos de atividades, e ela se chama Editais 2.0. É muito difícil para o músico inscrever editais, né? A maioria do músico, ele às vezes não tem tempo para ficar captando shows, captando editais abertos o tempo todo, ainda filtrar, ler regulamento, ver o que é bom para a música dele, e depois muitos músicos também não têm aquele conhecimento de escrever o edital. Tem editais que são bastante complexos, que demandam cronograma, orçamento pesado, isso complica um pouco para o músico. E também a gente não queria que esse músico perdesse tanto tempo, tanta carga emocional nessa investida, e perdesse o tempo que ele deveria estar se dedicando à música. Então, a gente criou um serviço em 2017, que segue até hoje, ele evoluiu bastante, que é um serviço de assessoria a esses editais. Então, deixa eu compartilhar aqui para vocês, ele se chama Editais 2.0. Ele é um serviço que deixa sua música sendo inscrita nos principais editais por uma equipe muito profissional, que é uma equipe daquela que eu falei que aprovam 40 editais por ano. E o mais legal é que você pode acompanhar através da plataforma todo o trabalho dessa equipe, inclusive falar com ela por um chat. Então, assim, a ideia é que o músico realmente não perca o tempo que ele deveria estar se dedicando a criar música, que é a base de tudo, e deixar uma equipe realmente trabalhando para que ele consiga participar desses editais, os editais já filtrados para o que ele precisa, sem ele se preocupar. E aí é só esperar os resultados. O trabalho é contínuo, por isso que tem várias questões de plano. Eu vou deixar aqui, eu participei da criação dessa plataforma, porque eu também utilizo para mim, eu vou aqui falar a verdade, eu utilizo ela também para mim, para os meus projetos, porque é uma forma de a gente estar abrindo portas o tempo todo, nesse momento que está tão complicado. E, como eu falei, os editais tomaram a primeira posição no ranking de renda a músico. Então, qualquer dúvida é só falar com esse WhatsApp aí e manter essa equipe trabalhando para você. Isso é muito bacana, gente. Isso entra nesse pensamento que eu falei, de concentrar esforços, de deixar realmente o que outras pessoas ou outros serviços trabalharem, e você não ficar tão perdendo tempo nesse trabalho de gestão. É muito importante uma questão: o músico ele precisa realmente se concentrar na música. Vários desses trabalhos de coaching que eu fiz, eu vi muito músico muito, como a palavra, bitolado na parte de gestão. Então, assim, músicos que realmente se tornaram MBA de gestão de carreira, só que eles esqueciam muito da música, sabe? Então, o outro lado, que para mim é a base da história, ficava muito frágil. Então, muitas vezes eles trabalhavam uma música que eles não se concentraram bastante, não foi um discurso tão sincero, uma expressão artística tão sincera. Eles trabalhavam muito e não conseguiam muito resultado, porque a qualidade artística não era muito sólida. Então, assim, antes de tudo, é importante que o músico se concentre nessa qualidade artística, que ele crie uma base sólida, que seja, ao mesmo tempo, ele mesmo, sabe, a expressão dele mesmo como artista, para daí pensar na gestão, para daí ter esses pensamentos que eu falei de como vender essa música, rentabilizar essa música, com quem trabalhar, com contratar o editais, por exemplo, para só a partir daí ele ter retorno mesmo, a partir de uma base mais sólida. Então, assim, é muito importante frisar isso, tá? A música tem que estar realmente sólida, concentrada, e ela vem em primeiro lugar para depois vir uma gestão. E isso é um caminho natural para que se tenha realmente uma carreira mais sólida. Então, assim, vamos resumir, vamos ser sinceros. O músico independente tem muito pouco dinheiro para investir na música, ainda mais agora. Ele precisa dar uns tiros bem mais certeiros, umas atitudes bem mais certeiras. Então, primeiro, ele tem que saber onde atirar,
tá, né, e tá difícil, assim, tá pipocando de várias possibilidades, mas tá muita possibilidade aí meio sem retorno, muita coisa por divulgação, que é bacana, mas a gente precisa também rentabilizar, porque a gente tem contas a pagar, músico é profissão. Você tem que delegar algumas tarefas também, não queira abarcar o mundo, porque isso não vai dar, você vai ficar com uma carga emocional muito baixa de tanta coisa que você está fazendo e pode trazer muita frustração. Então é preciso delegar algumas tarefas, contratar alguns serviços, claro, no que caber no seu bolso, na sua realidade, mas é importante isso. Garantir também, não só esse momento, sabe, não ficar desesperado só em garantir esse momento, mas também pensar no médio e longo prazo, porque vai, em algum momento, isso vai ter que terminar e as pessoas não vivem sem música. Então, em algum momento, a música vai se reativar e é legal você já estar preparado para esse momento, sabe? Já garantir médio e longo prazo. E uma das formas nesse momento que eu mais vejo de forma mais clara, sinceramente, são os editais. E pense em arrumar a sua casa nesse momento também, arrumar a casa do seu projeto. Deixe sempre frentes constantes de trabalho, principalmente aquelas rendas passivas. Isso dá um caminho um pouco mais, menos sofrido para o músico rentabilizar e ter várias possibilidades entrando ao mesmo tempo. Isso é muito importante, porque o mais importante é da gente se concentrar na música. E essa é a base de tudo, tá bom? Vou deixar aqui meus contatos, quem quiser debater, eu adoro debater, estou sempre aberto, e aí a gente vai sempre mantendo contato, tá? Crie música, que essa é a base de tudo. Aqui meus contatos, eu sempre estou aberto a novos desafios, só convidar aí que eu adoro aventuras, como vocês podem ver aí. E aí está meu e-mail, as redes, manda um oi, e aí está algumas dos sites que levam para todos os outros sites, tá bom? Um abraço a todos, obrigado, Conecta, e que isso seja inspiração para a gente encontrar alternativas nesse momento. Um abraço.